Don't choke now. Look at him shaking. He's gonna miss. O vento da tarde soprava com suavidade sobre o campo aberto da universidade, levantando fios de cabelo e trazendo consigo um perfume distante de relva recém-cortada. O sol mergulhava lentamente atrás das arquibancadas, tingindo o céu de tons dourados e cor-de-rosa. À primeira vista, era apenas um fim de dia comum. Estudantes dispersavam-se pelos corredores, outros conversavam em grupos, rindo de trivialidades. Mas naquela tarde específica, algo diferente iria acontecer, algo que nunca mais seria esquecido por quem estivesse ali. No centro do campo de treinos, com os pés firmes e os olhos cravados no alvo distante, estava Miguel Afonso, rapaz português de poucas palavras e silêncios profundos. Era conhecido por quase ninguém, exceto pelos colegas da equipa de tiro com arco. Tinha fama de estranho, reservado, previsível como uma sombra. Mas quem o observasse com atenção perceberia que havia nele qualquer coisa, uma calma perigosa, um grau de concentração que assustava. Enquanto a maioria tremia com aplausos e olhares, Miguel parecia respirar num mundo à parte, onde só existia o arco, a flecha e o silêncio. Foi nesse instante que Ella Thompson, a rapariga americana, surgiu com o seu grupo de amigas. Vinha com passos leves, sorriso confiante e aquela aura de quem nunca duvida de si mesma. Os olhos claros, quase desafiadores, pareciam habituados a admiradores. Não estava interessada em competições nem em feitos silenciosos. Adorava tudo o que fosse barulhento, grandioso, digno de palco. Crescera entre festas, luzes e popularidade, acreditando que o mundo lhe pertencia por direito. «Quem é aquele?» perguntou ela, franzindo o sobrolho ao ver um pequeno grupo a assistir em silêncio ao arqueiro português. «Ah, é o tal Miguel», respondeu uma das amigas com tom displicente. «Membro da Seleção Nacional de Tiro com Arco, mas ninguém liga muito, ele quase não fala». «Tiro com arco? Que medieval!» murmurou ela, cruzando os braços. Mas, por alguma razão, não desviou o olhar. Miguel inspirou profundamente. O campo à sua volta desapareceu. O som das conversas esvaiu-se como nevoeiro. Apenas existia o alvo. Ergueu o arco com suavidade quase ritual. Os músculos do braço definiram-se sobre a manga do uniforme. Os dedos, protegidos por uma luva gasta, ajustaram a flecha com precisão milimétrica. Ninguém respirou. Até o vento pareceu suspender-se por um instante. Solta. A flecha cortou o ar como um relâmpago silencioso. Um estalo seco ecoou no alvo. Centro. Perfeito. 10 pontos. Houve um murmúrio entre os presentes. Alguns sorriram, outros abanaram a cabeça, incrédulos. Ela, porém, franziu os lábios. Não era espanto, era algo mais próximo de irritação. Não suportava ver alguém receber admiração sem sequer pedir. «Por que olham para ele assim?» resmungou ela. «Acertar num alvo não é nada demais. Até eu conseguiria, se treinasse». Uma das amigas riu. «Dizem que ele nunca falha. O treinador diz que é como ver alguém a conversar como o vento». Ela estreitou os olhos como se tivesse acabado de ouvir um absurdo. Deu 2 passos à frente, aproximando-se. Quis ver de perto, quis descobrir se aquilo era verdade ou exagero. Foi então que aconteceu o que ninguém esperava. Miguel pousou o arco e ergueu a cabeça. Os seus olhos, escuros, tranquilos, quase insondáveis, cruzaram-se com os dela. Não foi um olhar prolongado, nem carregado de emoção. Foi breve, mas tão direto que a fez recuar meio passo. Ali não havia arrogância, nem necessidade de aprovação. Havia apenas certeza. Ela sentiu-se desafiada. Pela primeira vez em muito tempo, teve a sensação de que alguém via através dela, além da aparência, além dos sorrisos preparados. E isso incomodou. «Ele tem a mania de que é superior», murmurou para si mesma, «pois veremos». Naquele mesmo dia, ao final do treino, Miguel recolheu o arco e as flechas, seguindo em silêncio para o banco de madeira onde pousava a sacola. Não reparou, ou fingiu não reparar, que ela se aproximava, com o andar firme de quem se prepara para um duelo invisível. «Então, és tu o famoso Robin Hood moderno?» perguntou ela com um sorriso enviesado.
Miguel não respondeu de imediato. Limitou-se a pousar o arco com cuidado e só então se virou para encará-la. Desculpa, disse, com voz baixa, mas firme. Dizem que nunca falhas, que és perfeito, que és um rapaz de 10 em tudo. Os lábios dela curvaram-se num desafio. Não havia plateia, mas ela falava como se estivesse num palco. Ele, porém, não jogava aquele jogo. Não procuro que acredites, respondeu calmamente. A frase, simples como uma flecha direta, fez as amigas de ela trocarem olhares. Era raro alguém lhe responder assim, sem medo, sem ironia, sem admiração. Foi então que ela pronunciou as palavras que mudariam os dois para sempre, sem saber que acabara de traçar o próprio destino. Muito bem, Miguel, vou dar-te um motivo para me surpreenderes. Ela deu um passo à frente, erguendo o queixo. Se tirares 10, eu caso-me contigo. As amigas arregalaram os olhos. Algumas riram, pensando tratar-se de uma piada. Miguel, porém, não riu. Olhou-a longamente, e por um breve instante, algo indescritível brilhou no seu olhar. E se eu tirar? Perguntou. Ela cruzou os braços. Se tirares, eu cumpro. Ela disse aquilo como quem oferecia um desafio impossível, apenas para provar a superioridade. Não acreditava que alguém usaria aquelas palavras como promessa. Mas Miguel não as ouviu como provocação. Ouviu-as como destino. Nesse instante, o vento soprou de novo. O céu escurecia lentamente. E sem que ninguém percebesse, algo começou. Algo que já não poderia ser desfeito. Porque há palavras que se dizem e há palavras que se selam. E naquela tarde dourada, sem aplausos nem testemunhas oficiais, uma flecha invisível foi disparada. Não em direção a um alvo, mas ao coração de duas vidas prestes a colidir. Ninguém percebeu imediatamente o peso das palavras que ela havia lançado, talvez nem ela própria. As amigas riram, umas em choque, outras divertidas com o atrevimento. Parecia apenas mais uma provocação entre jovens, algo para ser esquecido com a próxima piada ou com a festa do fim de semana. Mas Miguel não riu. O silêncio que ele manteve depois daquela frase estranha se tornou a primeira fissura invisível no mundo perfeito de ela. Ela estava brincando, Miguel, disse uma das amigas tentando encerrar a situação com leveza. Mas ele apenas olhou para ela, de forma calma, sem raiva, sem ironia, algo que ela não estava habituada a enfrentar. A maioria dos rapazes ou caía de joelhos à sua volta ou se afastava com medo de parecer ridículo. Miguel não fez nenhuma das duas coisas. Quando? Perguntou ele com uma tranquilidade desconcertante. Ela franziu o senho sem entender. Quando o quê? Quando queres ver o 10, respondeu. As amigas prenderam o riso com dificuldade. Ela hesitou pela primeira vez. Podia simplesmente rir, dizer que foi uma piada, virar costas e acabar ali. Mas havia qualquer coisa naquele olhar, uma firmeza silenciosa que a impediu de recuar. Amanhã, respondeu finalmente. Às 5, aqui. Está bem, disse ele e virou-se para recolher o arco, sem mais uma palavra. Ela ficou parada, sentindo um desconforto que não entendia. Não era medo, mas também não era controle. Era como se tivesse puxado uma corda, e agora algo no outro extremo começava a mover-se. No dia seguinte, o rumor já circulava discretamente pelo campus. Uns riam, outros perguntavam se era verdade. Ela prometeu casar-se com ele, diziam. Ele vai tentar provar. Alguns achavam que era apenas uma brincadeira arrogante, outros que talvez houvesse algo mais profundo naquela história. Ela fingia indiferença. A cada comentário, encolhia os ombros, sorria como se tudo fosse um teatro orquestrado por ela. Mas, por dentro, uma inquietação nova se formava. Não era habitual que as suas palavras criassem consequências reais. Na aula de psicologia social, sentou-se na última fila, enquanto o professor falava sobre promessas públicas e custo de honra. As palavras, ironicamente, pareciam flutuar até ela. Uma promessa feita diante de testemunhas não é apenas som, é laço, e quem quebra laços, quebra-se a si mesmo. Ela respirou fundo. Tentou afastar o pensamento. É só um jogo, ele não vai conseguir. Mas a imagem de Miguel, silêncio firme, recusando-se a rir, perseguia-a. Miguel, por outro lado, treinava, não por causa dela. Essa era a verdade que ninguém compreenderia.
O gesto não era sobre casamento ou humilhação ou vitória, era sobre algo mais antigo, mais íntimo. Num canto isolado do campo, com apenas o treinador a observar, alinhava flechas com a disciplina de um monge. Cada disparo, uma respiração. Cada movimento, uma oração muda. Ele não pensava em ela enquanto treinava. Pensava na promessa. Não aquela rapariga, mas a sua própria dignidade. Ouvi dizer que tens um casamento amanhã, disse o treinador, meio divertido. Miguel não respondeu. Vais mesmo aceitar essa brincadeira? Insistiu. Ele ergueu o olhar, sério. Não é brincadeira. O treinador ficou em silêncio por um momento. Depois, assentiu. Então, acerta. Mas lembra-te, o alvo nunca está apenas à frente. Às vezes, está dentro. Quando o relógio se aproximava das 5, ela caminhou até o campus com passo decidido, acompanhada por 2 amigas. Fingiam casualidade, como quem vai assistir a um espetáculo menor. Mas dentro dela, os batimentos aceleravam num ritmo que a irritava. O campus estava quase vazio. O vento soprava ligeiro, levantando pó do chão. Miguel já lá estava, de pé com o arco na mão. Não havia público, não havia aplausos, apenas 2 mundos prestes a colidir. Ela cruzou os braços. Espero que não aches mesmo que isso é sério, é só um desafio entre conhecidos. Eu sei, respondeu ele, mas as palavras contam. Ela quis responder, dizer algo afiado, mas ele já estava preparando a flecha. O tempo pareceu suspender-se. Miguel afastou os pés, firmou a base. O braço esquerdo ergueu-se, apontando o arco. O direito puxou a corda. Os olhos dele não estavam no alvo, estavam além dele, como se disparasse para um lugar onde ninguém mais podia ver. Ela sentiu, pela primeira vez, o arrepio de quem testemunha algo verdadeiro. Solta. A flecha partiu. O som foi seco, um estalo, no centro absoluto. 10, sem margem. Ela não se mexeu. As amigas prenderam a respiração. Miguel baixou o arco, virou-se e olhou diretamente para ela. Disseste que se eu tirasse 10, casar-te-ias comigo. O coração dela bateu como nunca antes. Quis rir, mas não saiu som. Quis recuar, mas os pés não obedeceram. Estás louco? Murmurou. Era uma piada, respondeu ele. Para mim foi verdade. Nenhum deles falou mais. Miguel guardou o arco e começou a afastar-se. Ela ficou ali, imóvel, sentindo-se pela primeira vez prisioneira de palavras suas. A leveza com que vivia, o jogo constante, as provocações tinham encontrado um obstáculo pela primeira vez. Um homem que não via nela espetáculo, um homem que via promessas. E isso abalou mais do que qualquer flecha. Porque ela percebeu, tarde demais, que aquele não era um jogo de sedução, era um duelo de honra. E ela tinha acabado de desafiar alguém que nunca joga para perder. Ela não conseguiu dormir naquela noite. Virava-se na cama, encarando o teto como se nele estivesse escrita a frase que queria apagar da memória. Se tirares 10, eu caso-me contigo. Dita em tom de brincadeira, atirada como uma flecha sem rumo, agora regressava como um eco incômodo. Nunca pensou que alguém pudesse levar a sério uma provocação daquela. Mas Miguel não reagira como um rapaz ferido ou deslumbrado. Reagiu como alguém que ouviu um pacto. O que a perturbava não era a ideia do casamento, nem sequer o constrangimento público. O que realmente a inquietava era o fato de ele não ter sorrido, nem tentado aproximar-se de si depois do disparo perfeito. Ele simplesmente foi embora, como se já tivesse cumprido a sua parte, como se agora fosse a vez dela. Na manhã seguinte, o campus parecia diferente. Não havia cartazes, nem gargalhadas generalizadas, mas havia olhares curiosos, sussurros à distância, murmúrios que se calavam quando ela passava. As pessoas não riam dela, não ainda. Riam da situação, de um rumor que crescia como fogo silencioso. Na cantina, 2 raparigas cochichavam numa mesa próxima. Dizem que ele lhe ganhou a aposta. Ela vai ter de cumprir? Achas que ele quer mesmo casar? Ou quer apenas mostrar que há coisas que se dizem e não se retiram? Ela levantou-se abruptamente, deixando o tabuleiro intacto. As mãos tremiam, não de medo, de irritação.
Cruzou o pátio e dirigiu-se para o campo de treino. Precisava vê-lo, precisava desfazer aquilo, com palavras, com lógica, com a mesma altivez com que começou, mas, no fundo de si, sabia que talvez não funcionasse. Encontrou-o sozinho, ajustando as flechas num estojo de madeira, sem treinador, sem plateia, sem pressa. A brisa movia ligeiramente os seus cabelos escuros enquanto ele testava a tensão da corda do arco. Precisamos falar, disse ela sem preâmbulos. Miguel ergueu os olhos, calmo como sempre. Não havia surpresa nem irritação, apenas presença. O que quer dizer? Perguntou ele. Sobre ontem, apertou os lábios. Aquilo não foi sério, foi apenas uma piada, uma provocação. Eu sei, interrompeu ele. Ela piscou confusa. Sabes? Sei que foi uma piada pra ti, disse ele, mas isso não muda o que disseste. Então estás a dizer que queres cobrar? Ironizou, cruzando os braços. Que vais exigir que eu mantenha isso? Miguel ficou em silêncio por instantes, depois respondeu com firmeza. Eu não exijo nada, apenas cumpro. Ela sentiu um nó na garganta. Ele não estava a lutar para tê-la, não a queria como troféu, e isso doía mais. Por que estás a fazer isto? A voz saiu mais frágil do que ela queria. Porque não se lança uma flecha sem aceitar que ela pode atingir alguém. Ela recuou um passo. Aquelas palavras, tão simples, acertavam num lugar que ela nunca permitiu a ninguém atingir, o lugar onde mora a consciência. Ao longo da semana, os rumores alastraram. Alguns achavam romântico, outros ridículo. Havia até quem torcia por Miguel, vendo nele um símbolo de dignidade rara. Ele nem a procurou depois, diziam, não quer fama. Talvez seja o único que não dança ao ritmo dela. Ela tentava ignorar, mas algo dentro dela mudara. Já não ria tanto, já não se satisfazia com elogios vazios. Começou a evitar espelhos, começou a sonhar com flechas. Foi numa dessas manhãs silenciosas que encontrou alguém no corredor, um professor idoso de filosofia, conhecido por observar sem intervir. A honra é um arco, senhora Thompson, disse ele, sem sequer saudá-la. E algumas palavras são flechas. Uma vez disparadas, nunca regressam intactas. Ela ficou imóvel. Ele prosseguiu. Já perguntou a si mesma por que ele não sorri? Ela engoliu em seco. Aquela pergunta queimou como fogo frio. Nunca tinha pensado nisso. Por que Miguel não sorri? Por que nunca ouvira vacilar, irritar-se ou vangloriar-se? Nesse mesmo dia, ao final da tarde, enquanto caminhava pelo campo, viu-o novamente. Mas algo estava diferente. Ele não treinava, estava sentado no banco, limpando cuidadosamente a madeira do arco, como se fosse um instrumento sagrado. Ela aproximou-se, hesitante. Posso perguntar-te uma coisa? Disse ela. Miguel olhou-a, sem hostilidade. Esperou. Por que tira sempre 10? Perguntou quase como um sussurro. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois, pousou a flanela sobre o arco e respondeu. Eu não atiro para acertar no centro, disse. Atiraria errado se fizesse isso. Então, para que atiras? Perguntou ela, confusa. Para não me perder, respondeu. Ela sentiu a respiração prender. Aquilo não era de esporte, era sobrevivência. Ele não lutava contra alvos, lutava contra o vazio. Sem saber por quê, sentou-se ao lado dele. Pela primeira vez, não houve ironias, apenas duas pessoas e um silêncio pesado, mas verdadeiro. E se eu disser ao campus inteiro que isto acabou? Murmurou ela. Podes tentar, disse ele, mas não acabarás com o que começou dentro de ti. Ela fechou os olhos. Pela primeira vez, mais do que raiva ou orgulho, sentiu medo, não dele, de si mesma. Porque ele não queria ter razão, ele queria que ela descobrisse a verdade. E no fundo, sem admitir, ela sabia que uma flecha invisível já tinha atingido. Nessa noite, ao regressar ao dormitório, passou diante do espelho e parou. Não viu a rapariga admirada, invencível. Viu alguém que dissera algo que talvez não tivesse coragem de cumprir. Não por falta de querer, mas por, finalmente, compreender o preço das palavras. Os dias seguintes foram diferentes. Nem ela, nem Miguel trocaram mais palavras, mas um fio invisível ligava os dois.
À distância, ela observava-o, não com curiosidade, nem com vaidade, mas com uma inquietação crescente, como se procurasse compreender um idioma que nunca aprendera, o silêncio. Ele mantinha a rotina. Treinava ao amanhecer, caminhava sozinho entre as árvores, assistia às aulas com a expressão imperturbável de quem ou já sabe demasiado ou já perdeu tudo o que havia para perder. Ela tentava convencer-se de que tudo aquilo acabaria com o tempo, que os rumores morreriam, que ele esqueceria. Mas havia algo na postura de Miguel, a ausência de pressa, que a fazia perceber que ele não esquecia. Ele esperava. Foi numa tarde de sexta-feira que o inevitável aconteceu. O rumor da promessa chegara às pessoas erradas, aqueles que não procuram verdade, mas espetáculo. Um grupo de alunos do terceiro ano, conhecidos pelo sarcasmo cruel, decidiu transformar tudo aquilo em divertimento. Ela estava sentada no átrio central quando os viu aproximar-se de Miguel. Eram 4, riam alto, com aquele riso que não é de alegria, mas de escárnio. É, campeão, disse o primeiro, batendo palmas. Quando é o casamento? Já tens terno? Vais levar arco à cerimônia? Miguel continuou a andar, sem sequer olhar para eles. Ou vais fazer um show e acertar a aliança no dedo dela com uma flecha? Provocou o outro, arrancando gargalhadas. Ela levantou-se instintivamente, sentiu o peito apertar. Não era pelo que diziam, mas pelo que não sabiam. Eles não estavam a ridicularizá-lo, estavam a ridicularizar algo que ela já não ousava desprezar, a seriedade dele. Ei, chamou o terceiro, correndo até ficar à frente de Miguel. Olha para nós quando falamos contigo. Miguel parou, levantou os olhos lentamente. Não havia raiva, nem medo, apenas uma espécie de cansaço antigo, de quem já lutou batalhas maiores, invisíveis aos outros. Eu não tenho nada para vos mostrar, disse com calma. Ah, tem sim, retrucou o último, mais arrogante. Tens uma noiva para conquistar, ou já desististe como cobarde? Foi nesse momento que ela percebeu. Eles não queriam piadas, queriam quebrá-lo. Os olhos de Miguel, até então tranquilos, endureceram como pedra. Não pela ofensa, mas por outra coisa, falsidade. Ele detestava a falsidade mais do que qualquer flecha falhada. Eu não jogo com promessas, respondeu. O grupo riu em coro. Uma multidão começava a formar-se. Alunos curiosos surgiam de todos os lados, farejando brama. Alguns sabiam da história, outros não, mas todos sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Foi então que alguém gritou: "Chama ela! Quero ouvir da noiva!" Ela sentiu todos os olhares virarem-se para si. O coração disparou. Poderia ter ficado calada, poderia ter fugido, mas pela primeira vez desde que tudo começara, ela sentiu que o silêncio era impossível, porque ali, naquele instante, não era uma questão de orgulho, era de justiça. Deu um passo à frente. Basta, disse ela. O átrio calou-se. A presença dela impôs respeito, mas havia uma diferença. Já não era a ela que distribuía sorrisos e arrogância. Era outra, mais séria, mais humana. Ela aproximou-se do grupo. Não gozem com ele, disse. Oh, ironizou um dos rapazes. Vais defendê-lo agora? Ela respirou fundo. As mãos tremiam, mas a voz não. Vocês riem porque não entendem. Ele não fez nada para merecer isto. Ele acredita que vais casar com ele, gritou o outro. Ela olhou para Miguel. Ele estava imóvel, nenhuma súplica, nenhuma esperança, apenas dignidade. Ele acreditou no que eu disse, e isso é mais do que vocês alguma vez terão coragem de fazer. Silêncio. Nem risos, nem murmúrios, apenas silêncio. Os rapazes hesitaram, sorrisos morreram-lhes nos lábios, porque pela primeira vez perceberam que o jogo tinha acabado e que eles eram os únicos que ainda não sabiam. A multidão dispersou lentamente. Alguns foram embora em silêncio, outros olharam Miguel com um novo respeito e pela primeira vez, com estranha curiosidade, olharam ela. Ela virou-se para sair, mas Miguel falou. Ela. Ela parou. O coração bateu mais forte. Virou-se lentamente. Não precisavas ter dito, disse ele. Ela respirou com dificuldade. Eu precisava, sim. Os olhares encontraram-se. Não havia romance, não havia entrega, havia apenas verdade, a mais rara entre duas pessoas.
Isto ainda não acabou, murmurou ela. Miguel assentiu levemente. Eu sei. Ela afastou-se, sentindo que algo dentro dela se movia. Uma peça antiga, deslocada. Não sabia ainda o que era, mas sabia que não conseguiria voltar a ser quem era antes. Porque, em algum lugar secreto dentro de si, começou a nascer uma pergunta silenciosa. E se ele nunca tivesse errado? E se eu é que estive sempre errada? Durante dias, ela tentou seguir com a sua vida como se nada tivesse mudado. Frequentava aulas, respondia a mensagens, sorria quando era necessário. Mas nada era igual. O mundo já não lhe parecia um palco. E os olhares das pessoas já não lhe serviam de espelho. Algo dentro dela, silenciosamente, havia partido. E no lugar ficou uma dúvida que crescia a cada dia. Quem é Miguel Afonso? Ele não a procurava, não tentava falar com ela, não aproveitava o rumor para ganhar fama. Depois do confronto no átrio, continuou exatamente igual. Os mesmos passos, a mesma solidão, a mesma rotina. Como se toda a exposição pública não tivesse qualquer poder sobre ele. Foi então que ela percebeu. Miguel não era como os outros. Ele não vivia para ser visto. Ele vivia para não se perder. Numa tarde cinzenta, enquanto o campo se esvaziava com a aproximação da chuva, ela decidiu segui-lo discretamente. Não sabia bem por quê, talvez curiosidade, talvez necessidade. Mantendo distância, viu-o sair da universidade, caminhar até uma pequena estrada de terra e desaparecer entre árvores. Aquilo não era caminho para casa, era outro lugar. Sem pensar, seguiu. A trilha levava a um antigo campo abandonado, com estruturas de madeira gastas pelo tempo. Ali, Miguel pendurou o casaco num galho e começou a alinhar alvos degradados. Não era treino oficial, era ritual. Ela aproximou-se devagar, sem querer interromper. Viu-o erguer o arco. Mas havia algo diferente naquele ato. Não era precisão, era dor. Os movimentos, ainda que firmes, carregavam peso de memória. A flecha partiu e falhou o centro. Não por centímetros, por uma raiva contida. Miguel baixou o arco. Pela primeira vez, ela viu a exaustão nos seus olhos. "Por que estás aqui?" perguntou ele sem se virar. Ela estremeceu. "Como? Sabias?" "Sei quando alguém me observa", respondeu. "Especialmente quando é alguém que não sabe por que está a olhar." Ela hesitou. Podia inventar uma desculpa, podia fingir indiferença, mas uma força desconhecida empurrou-a para a verdade. "Eu quero entender-te." Miguel virou-se lentamente. Não ria, não se irritava, apenas a observava. "Para quê?" perguntou ele. Ela respirou fundo, sem saber como explicar. "Porque toda a gente fala de ti, mas ninguém sabe de ti." Silêncio. Miguel caminhou até uma pequena caixa de madeira sobre um banco improvisado. Abriu-a. Lá dentro, cuidadosamente dobrada, havia uma fotografia. Ela não conseguiu ver com clareza, mas pareceu o rosto de uma mulher de cabelos escuros e sorriso mudado. Ele não entregou a fotografia, mas deixou que ela a visse de relance, como quem abre uma porta apenas o suficiente para mostrar que há outra sala atrás. "Ela chamava-se Inês", disse, sem olhar para ela. "Era minha irmã." Ela sentiu o coração apertar. Ela também tirava 10, continuou, em tudo o que fazia. Ninguém acreditava. Diziam que era fé. Miguel fechou a caixa. Um dia, num campeonato, ela falhou. Só uma vez, só um disparo, mas não aguentou o peso das expectativas. Ela compreendeu, antes mesmo que ele terminasse. Ela sussurrou. Ele não disse a palavra, não precisava. "Eu não treino para acertar", disse ele, baixando o olhar. "Eu treino para não cair no mesmo vazio." Ela tinha lágrimas nos olhos, mas não ousou deixá-las cair. Pela primeira vez, não via Miguel como um desafio, nem como um mistério. Via-o como um sobrevivente. "E por isso", murmurou ela, "nunca sorris." Miguel ergueu os olhos. Havia ali uma tristeza antiga, mas também algo que a surpreendeu: paz. "Quando uma promessa é dita", disse ele, "alguns ouvem brincadeira, outros ouvem destino." Ela recuou um passo, não de medo, mas de reverência. Sentiu que não estava perante um rapaz, mas diante de uma muralha erguida por dor e disciplina. "E agora?" perguntou. Miguel pousou a mão sobre o arco. "Agora, espero." "Esperas por mim?" arriscou ela.
Espero pelo momento em que vais decidir se as tuas palavras foram vento ou flecha. Ela não conseguiu responder, não porque não soubesse o que dizer, mas porque, pela primeira vez na vida, sentiu responsabilidade pelo que disse. Ao voltar para o campus, a chuva caiu, pesada, lavando as ruas, lavando pensamentos. Ela caminhava sobre a água sem se proteger, não porque quisesse punição, mas porque precisava sentir algo real. E naquele dilúvio silencioso, uma certeza nascia lentamente dentro dela. Não era mais sobre uma aposta, era sobre uma promessa. E promessas ou se cumprem ou se transformam em cicatrizes. Ela acordou antes do nascer do sol naquela segunda-feira. A luz ainda não tinha atravessado as janelas do dormitório e o campus permanecia envolto num silêncio úmido, aquele que antecede o movimento das primeiras vozes. Ficou sentada na cama por alguns minutos, imóvel, com as mãos entrelaçadas, como se esperasse ouvir um som interno que lhe dissesse o que fazer. Mas o que ouvia era apenas o próprio coração, não acelerado, mas inquieto. Já não se tratava de Miguel, não completamente. A história que ela desencadeara cresceu como uma chama oculta. Agora havia olhares, havia juízos, havia gente que a observava para ver se ela seria fiel ao que disse, ou ao que fingiu dizer. E isso, mais do que tudo, começou a pesar. Se eu fugir, fujo de quem? Dele ou de mim mesma? Levantou-se, vestiu-se lentamente e saiu. O ar estava frio, quase cortante. Caminhou pelo pátio vazio, onde as folhas molhadas colavam-se ao chão, como promessas antigas que insistem em permanecer. Sentiu uma vontade estranha de ir até o campo de treino, mas Miguel não estaria lá àquela hora. Ainda assim foi. Chegando, encontrou apenas o vento, o alvo distante, abandonado, a estrutura de madeira, silenciosa, nada mais. E, no entanto, era como se ele estivesse em tudo. Aproximou-se do alvo, tocou o centro marcado pelas flechas, a textura áspera do impacto, e sussurrou para ninguém. Ele nunca erra, porque nunca mente a si mesmo. Mais tarde, já com os corredores da universidade cheios, ela entrou no refeitório. A conversa parou por um instante, como acontece quando alguém deixa de ser figura e passa a ser rumor. Alguns desviaram o olhar, outros encararam abertamente. Já não havia sorrisos cúmplices, havia julgamento. A noiva chegou, disse uma voz em tom de escárnio. Já escolheste a igreja? Riu outro. Ela parou, firme. Durante toda a sua vida, sempre respondeu com ironia, altivez, zombaria. Mas naquele momento, qualquer palavra assim seria traição a algo que começava a nascer dentro dela. Aproximou-se da mesa onde 3 alunos comentavam. Reconhecia-os, eram os mesmos que haviam insultado Miguel dias antes. Um deles ergueu o queixo, à espera de espetáculo. Se vieres aqui para defender o cavaleiro silencioso, já estamos fartos dessa novela, disse o rapaz. Ela pousou ambas as mãos sobre a mesa, inclinou-se levemente e respondeu com a voz mais calma que já usara. Eu não vim defendê-lo, vim pedir-vos para terem vergonha. O silêncio caiu como lâmina. Vergonha? Por quê? Gaguejou um deles. Porque ele nunca vos respondeu, nunca vos humilhou, nunca vos provocou, nem mesmo quando vocês quiseram atingi-lo. Ela inspirou. E ainda assim, é ele quem vocês tentam destruir. Um deles tentou rir, mas o som morreu-lhe na garganta. Quem és tu para julgar? Murmurou. Eu? Ela ergueu o olhar. Eu sou a pessoa que mais o tentou ridicularizar, e mesmo assim, ele acreditou que as minhas palavras podiam valer algo. Ela endireitou-se. Perguntem-se, alguém já acreditou em vocês assim? Nenhum respondeu. Ela deu meia volta com dignidade e saiu. Não havia aplausos, mas também já não havia riso. Na aula de retórica, um professor comentou sem citar nomes. As palavras são arcos e os atos, flechas. Quem fala sem estar pronto para agir é um arqueiro cego. Ela sentiu o peso da frase como se tivesse sido escrita para ela. Pela primeira vez, levantou a mão. E quem tenta agir, mas não sabe ainda por quê? Perguntou. O professor, um homem de cabelos grisalhos e olhos de velho combatente, sorriu tristemente. Esse está aprendendo a olhar para o alvo.
À tarde, ela viu Miguel ao longe, na biblioteca, sentado sozinho, a copiar algo num caderno preto. Por um momento, pensou em aproximar-se, mas não o fez, não ainda. Algo dizia-lhe que não era hora de falar com ele. Era hora de falar com ela mesma. Saiu do campus, precisava de ar. Caminhou até a cidade. As ruas estavam vivas, cheias de pessoas que nada sabiam da sua história, de promessas, de flechas invisíveis. Entrou numa pequena igreja antiga, não por fé, por silêncio. Lá dentro havia apenas uma vela acesa diante de uma imagem. Sentou-se num dos bancos. Eu não sei o que fazer, murmurou. Não sei se quero ou se tenho medo de querer. As lágrimas vieram, mas sem desespero. Eram lágrimas de rendição. Não ao destino, mas à verdade. Eu disse aquilo porque pensei que ele nunca ouviria, mas ele ouviu. E eu nunca tinha sido ouvida de verdade. Foi aí que percebeu. Toda a vida sempre falou para ser vista, e agora alguém a escutara. E isso mudava tudo. Ao regressar ao campus, já de noite, encontrou Miguel junto à saída. Não parecia que a esperava, mas não se surpreendeu com sua presença. Ela, disse ele. Ela parou. O vento balançava os seus cabelos, e pela primeira vez ela não desviou os olhos. Hoje, começou ela, com voz serena, eu defendi-te quando não estavas presente. Miguel ficou em silêncio. Depois perguntou, por mim? Ela abanou a cabeça. Por mim. Durante um longo instante, não houve mais palavras. Não porque não houvesse o que dizer, mas porque estavam, finalmente, falando na única linguagem que ambos compreendiam, a verdade. Ainda não sei o que vou fazer com a promessa, confessou ela. Miguel assentiu. Eu não tenho pressa. Ela inspirou. Eu pensei que tudo isso fosse sobre ti, murmurou, mas afinal é sobre mim. Miguel ergueu os olhos e disse algo que jamais esqueceria. Você não precisa decidir se vai cumprir a promessa. Primeiro, tens de decidir se as tuas palavras valem alguma coisa. Ela fechou os olhos. Quando os abriu, já não era a mesma pessoa. Nessa noite, ela escreveu pela primeira vez em muito tempo, num caderno, sem filtros, sem público. Não sei se algum dia vou amá-lo, mas pela primeira vez respeito alguém. E talvez isso seja o começo. O dia do campeonato chegou com um silêncio pesado no ar, como se até o vento soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Era uma etapa nacional, realizada num grande ginásio a céu aberto, com arquibancadas cheias e câmaras ligadas. Ali, Miguel não era apenas Miguel, era o arqueiro português reconhecido pelo seu silêncio e precisão. Mas, desta vez, havia algo diferente. Ele sabia, e ela também sabia. Havia olhos demais, esperas demais, palavras demais. Ela hesitou antes de entrar. Não sabia se tinha o direito de estar ali, mas os pés conduziram-na mesmo assim. Subiu as arquibancadas e escolheu um lugar afastado, no último nível, quase escondida. Não queria ser vista, não queria ser comentada, queria apenas ver. Miguel já estava na arena, de pé, com o arco ao lado e os olhos fixos no alvo. A postura, irrepreensível. A calma, intacta. Mas ela, que agora o compreendia para além das aparências, notou uma diferença. Os dedos da mão direita tremiam ligeiramente, algo que o público não perceberia. Mas ela percebeu. O speaker anunciou. Próximo competidor, Miguel Afonso, Seleção Nacional. Um murmúrio percorreu a plateia. Entre os sons, uma voz ergueu-se em tom jocoso. Vê se acertas, por amor! Risos espalhados, e então, mais alto, lembra-te da noiva americana! Ela congelou, todos os músculos do seu corpo contraíram. Não sabia quem era, não viu o rosto, mas sentiu o impacto das palavras como se fossem pedras atiradas por quem nunca compreenderia a verdade. Miguel ouviu, mas não reagiu. Ergueu o arco. O mundo calou-se. Ela apertou as mãos no colo. Uma recordação atravessou-a. Eu não treino para acertar, eu treino para não me perder. Pela primeira vez, percebeu o que isso significava. O arqueiro respirou fundo, puxou a corda. O som dos dedos sobre o fio pareceu ecoar como cordas de violino. Os olhos fixos no alvo, não com orgulho, mas com algo duro, doloroso, como quem luta contra si mesmo. Solta. A flecha voou.
Mas, no último instante, uma rajada de vento atravessou a arena. Pequena, inesperada, traiçoeira. A flecha desviou-se, não muito, mas o suficiente. Bateu no aro do alvo, não no centro. Não foi falha, mas também não foi 10. O público reagiu com um murmúrio dividido. Uns decepcionados, outros aliviados. E, entre os tolos, os risos. Afinal, ele não é perfeito, gritou alguém. Ela levantou-se de repente, não aguentou. O corpo moveu-se antes do pensamento. Desceu degraus sem saber ao certo para onde ia. Apenas sabia que não suportaria que ele ficasse sozinho naquele instante. Na arena, Miguel baixou o arco. Não olhou para ninguém. Mas os ombros caíram ligeiramente. Não em derrota, em humanidade. O juiz anunciou: 8 pontos. Miguel fechou os olhos apenas por um instante. Tinha falhado, mas não era a pontuação que doía. Era o eco da voz. Lembra-te da noiva americana. Ele abriu os olhos e viu ela. Ela não estava no lugar alto. Estava agora na grade lateral, perto da arena, com um olhar que ele nunca tinha visto. Não havia desafio, não havia orgulho. Havia algo nu, novo, vulnerável. Ele não sorriu, mas também não desviou o olhar. O segundo disparo aproximava-se, crítico, poderia recuperar, poderia apagar o 8. Mas Miguel fez algo impensável, baixou o arco, pediu tempo ao juiz. A plateia murmurou. Ele vai desistir? Questionavam. Ela sussurrou, sem perceber que dizia em voz baixa. Não, por favor, não desistas. Miguel caminhou lentamente até o banco. Largou o arco, sentou-se e inclinou a cabeça, sem tapar o rosto. Não fugia, apenas deixava-se estar. Um pensamento atravessou ela com violência. Ele não errou o alvo, ele protegeu algo maior do que o centro. Miguel pareceu há horas. Então, ele levantou-se, não para continuar a prova, para sair. A multidão dividiu-se entre aplausos e confusão, mas ninguém ousou detê-lo. Ela saiu das grades, atravessou corredores, empurrou portas. Encontrou-o já fora do ginásio, perto das árvores, sozinho, como na primeira vez em que o viu. Por quê? Baixaste o arco? Perguntou sem conseguir controlar a emoção. Miguel virou-se, o rosto sereno, a voz quieta. Porque não queria que pensassem que eu atiro por ti. Ela engoliu em seco. E por que atiras então? Miguel fixou nela os olhos mais honestos que alguma vez vira em alguém. Porque um dia quero ser digno, mesmo que ninguém veja. Ela sentiu as lágrimas subirem, não por pena, mas por verdade. Miguel, eu... Ele balançou a cabeça. Não diga nada hoje, as palavras já fizeram muito. Ela deu um passo, depois outro. Mas escuta, murmurou, eu não sei para onde isso vai, mas sei que não vou fugir. Ele fechou os olhos, como quem recebe. A manhã que se seguiu ao campeonato nasceu envolta numa névoa leve, como se o mundo inteiro respirasse devagar. Ela despertou antes do despertador. Não havia pesadelos, não havia corrida interior. Apenas um silêncio diferente. Não o silêncio vazio, mas o silêncio cheio, cheio de algo que ainda não sabia nomear. Sentou-se à beira da cama com o caderno aberto. As páginas anteriores estavam cheias de confissões, dúvidas, raiva e, pela primeira vez, verdade. Naquela última página em branco, escreveu devagar. Hoje vou escolher. Não sabia ainda o que dizer, nem como dizer, mas sabia que não podia fugir, porque aquilo já não era sobre o que disse no impulso, era sobre o que descobrira desde então. Vestiu-se com sobriedade, nada de cores fortes, nada de máscaras. Hoje não queria parecer, queria ser. Miguel estava no campo de treino, como sempre, mas havia qualquer coisa diferente nele, não no corpo, mas no olhar. Não havia derrota, havia rendição, não ao fracasso, à realidade. Quando a viu aproximar-se, não se surpreendeu. Ela caminhava devagar, mas sem hesitação. Ele manteve os olhos fixos nela, não esperava nada, e talvez por isso ela pôde dar tudo. Ela parou a poucos passos dele, respirou fundo. Miguel, começou, há dias que procuro uma forma de te explicar o que eu não entendia. Ele permaneceu imóvel, apenas ouvindo. Quando eu disse aquilo, continuou, se tirares 10, eu caso-me contigo, eu disse para rir, para provar que eu era intocável. Ela baixou os olhos com vergonha.
Mas tu ouviste como quem ouve um pacto, e eu nunca tinha conhecido alguém que levasse as minhas palavras tão a sério, sem me querer possuir. Miguel não respondeu, mas os olhos, discretamente, suavizaram-se. Eu pensei que isto fosse uma armadilha, ou uma luta, ou um jogo de orgulho, disse ela. Mas tu nunca estiveste a lutar por mim. Estiveste a lutar perto de mim. Ele ergueu ligeiramente o queixo, atento. Ela deu um passo à frente. Eu não sei o que sinto, não ainda. Não sei se é amor, ou apenas respeito, ou apenas o início de algo. Mas sei que já não consigo viver como antes, a fingir, a dizer palavras como vento. Olhou com firmeza. Eu não estou aqui para cumprir uma promessa, estou aqui para escolher. O silêncio entre eles tornou-se sagrado. Miguel perguntou, com voz baixa: "E o que decides?" Ela sorriu de forma pequena, frágil, verdadeira. "Que não serei tua porque prometi, mas porque quero descobrir quem és ao meu lado." Miguel fechou os olhos por um instante, não como quem sonha, mas como quem repousa. Quando os abriu, havia algo que ela nunca tinha visto nele: alívio. Ele pousou o arco no chão e disse apenas: "Então, ficamos." Ela assentiu. Ficamos. Não houve aplausos, não houve beijos cinematográficos, apenas dois corpos quietos, diante de um alvo vazio, com uma promessa que já não era sentença, mas caminho. Ela sentou-se no banco de madeira, Miguel ao lado. Nenhum tocou no outro, e ainda assim era o momento mais íntimo de toda a história. "Posso perguntar-te uma última coisa?" disse ela. "Podes", respondeu ele. "A tua irmã, a Inês", hesitou. "O que gostava ela mais em ti?" Miguel olhou o horizonte e respondeu com um sorriso quase imperceptível. "Ela dizia que eu nunca desistia, mesmo quando ficava quieto." Ela fechou os olhos e pensou: ele nunca tirou 10 para me vencer. Ele tirou 8 para me ensinar. Quando o sol começou a subir, ela levantou-se, caminhou até o alvo e tocou o centro com a palma aberta. "Um dia", disse ela, "quero aprender a atirar." Miguel não perguntou por quê, apenas respondeu: "Eu ensino." Ela virou-se, mas não para acertar. Ele assentiu: "Para não te perderes." Duas figuras permaneceram no campo, em silêncio, um arqueiro, uma promessa. Nenhuma cerimônia, nenhuma aliança, apenas o começo, aquele que nada anuncia, mas tudo transforma. E assim, a frase que começou como desafio tornou-se juramento. Não de casamento, mas de verdade. Porque às vezes a única flecha que importa é aquela que não acerta o alvo, mas acerta o coração.